dar continuidade ao nosso encontro hoje. Hoje eu estou aqui com um casal muito querido para mim, muito especial. E a gente, como tem feito nos últimos encontros, vai estar fazendo uma pequena entrevista, né? Conhecendo um pouquinho da história do pastor Dirmã e da Josine. Tudo bem com vocês? Amém, boa noite. Que alegria poder estar falando com você, membro da família da fé. Você que nos conhece em algum outro lugar, porventura esteja vendo também, um grande abraço para você. É interessante ouvir o pastor falando a respeito da igreja vazia, né? Quem estava vendo ali, eu estava olhando a galera que fica mais ou menos por aqui, irmã Marli aqui, a Rafa por ali, André. A gente mais ou menos sabe onde as pessoas sabe mais ou menos, né? Os jovens ali daquele lado. Os jovens ali do lado. Realmente nós somos adolescentes na escada, às vezes. E fica a saudade. Mas é bom demais poder estar junto com você e esperando que essa noite seja, assim, de grande proveito. A gente crê que o Espírito Santo sempre trabalha quando ele determina alguma coisa, tem algum recado a dizer, e a gente também está nessa expectativa, né? Daquilo que Deus vai fazer. Nós fomos muito abençoados pelo Ednei, pela Priscila, pelo Nunes, e foi muito bom. Espero que o Senhor esteja com a gente, eu tenho certeza que Ele vai estar. Bem, realmente, na semana passada, Dia das Mães, a gente entrevistou o pastor André e a Priscila, e deram um testemunho que eu não sabia de todos os detalhes, tremendo, de como foi, né, a experiência da primeira gestação da Priscila, com algumas complicações e um milagre tremendo de Deus. Na semana anterior conversamos com o pastor Ednei e a Márcia. Eu acho que semana que vem nós vamos entrevistar o pastor Rodrigo e a Aline. Amém. E esse mês a gente está conhecendo um pouco mais das nossas famílias, da nossa história, e eu tenho certeza muita coisa o pessoal tem absorvido, né, como princípios que vocês também têm aprendido e têm sido de algum nível, influenciadores na vida de outras pessoas. Pastor Dirmã, hoje ele trabalha em tempo integral aqui na igreja, ele me ajuda demais aqui na administração de várias coisas da igreja. No dia a dia, de segunda a sexta, ele não para, né? Está sempre fazendo alguma coisa aí, muita coisa para organizar, manutenção, obra, e como se não bastasse, durante os nossos cultos também, ele está sempre ativo, senta ali, recebe a palavra, né? Não abre mão disso, mas está atento a tudo que está acontecendo para o culto funcionar. E eu tenho uma gratidão imensa a Deus por ter trazido ele para cá, eles, né? A família toda maravilhosa, e também por ter, ao pastor Dirmã, né? Por ter se colocado à disposição. Josine, desde também do início aqui, sempre uma paixão tão grande pela igreja. Ela hoje é a nossa diretora da EBD. Hoje, antes de começar, você me mostrou, né, Josine, como a EBD está viva, apesar de estar em casa, né? Muitos alunos lá tendo as suas aulas, tendo as suas classes. Se você não sabia, né? Antes de começar aqui o nosso culto da manhã de hoje, domingo, né? Nosso culto começa às 10. Às 9 tem salas de EBD online, né? Através do Zoom. A gente está usando o Zoom, né? Para várias matérias diferentes. E a gente está próximo de terminar esse trimestre com essas matérias e já vamos abrir novas turmas com outras matérias que eu já vi que estão bem legais, estão bem interessantes. Depois eu vou até deixar você falar, Josine, que você tem mais conhecimento, para o pessoal já ficar com água na boca e daqui a pouco fazer as suas inscrições. Ainda não abriu não, mas daqui a pouco a gente vai abrir. E Josine, você tem sido uma bênção muito especial no nosso ministério de louvor aqui na igreja, durante esse tempo todo. Eu fico grato demais por pessoas que se colocam à disposição para servir como vocês. Davi, filho de vocês, eu sou fã dele, já falei para ele. O garoto toca bem, canta bem, não sei se ele canta, mas deve cantar também, né? Mas tem uma educação musical que eu acho invejável, está sempre disposto, sempre servindo também. Estava tocando com a gente agora no louvor aqui. E a Miriam, que eu vou deixar vocês falarem deles, que eu acho que vocês conhecem melhor, né, do que eu. Mas, Josine, deixa eu ouvir a sua voz agora falando aqui com a gente. Como é que tem sido esse tempo agora em família para vocês? Boa noite mais uma vez, já dei boa noite para vocês no início do louvor. Estou com muita saudade de todos, viu? Mas indo para a pergunta aqui do nosso bispo, como está sendo esse tempo, eu creio num tempo assim de muitos desafios, né? A gente está sendo desafiado em vários níveis, tanto no aspecto da convivência, como de algumas situações assim do futuro que a gente decididamente não tem como controlar mesmo,
por mais que a gente seja ministrado, muitas vezes o nosso coração, a gente fica com um pezinho lá assim, não, essa parte aqui é comigo. Quando, na verdade, as coisas estão muito imprevisíveis. Mas, em relação a nós, essa questão da convivência, nós temos muito prazer de estar em família e temos um bom relacionamento. E bom relacionamento não significa nunca ter, às vezes, uma divergência ou alguma discussão em algum nível, mas nada grave ao ponto de criar um ambiente ruim. Então, essa convivência está sendo muito boa. A gente está prestando atenção em várias coisas que, por conta da correria, né, o Dirmão, inclusive, usa bastante essa frase, tem usado, né? A gente se sentiu freado por essa situação, né, no mundo. E com esse freio, a gente conseguiu ter essa sensibilidade assim, do quanto a gente estava correndo, e muitas vezes essa corrida era necessária, mas tantas outras corridas não estavam sendo tão necessárias. Então, assim, presta atenção no que realmente é prioritário. Vocês conseguiram perceber e fazer uma seleção. Isso, fazer uma seleção. No início a gente não consegue, né? Não consegue, mas a gente está no processo, não é algo que a gente... e agora a gente está só priorizando realmente o que é importante. A cada dia, né? A cada dia que a gente levanta, a gente tem que ter essa disposição. Mas o ambiente familiar na nossa casa é gostoso, a gente tem o prazer de estar junto. Ontem eu estava de tardinha, assim, fui na varanda, né? Estava vendo alguma coisa da faculdade, lá online também. Aí eu comentei com ela, falei, pô, eu gosto tanto aqui, tá tanta paz, né? É bom demais. E às vezes, domingo principalmente, para a gente que é um dia quando a igreja está funcionando normalmente, é quase direto. Se quiser, a gente fica até direto na igreja e você até fica, né? Eu fico. Fica direto na igreja. E a gente vê quanta corrida. E você parar numa tarde de domingo e olhar assim um pouquinho o céu é um privilégio grande. É verdade. Né? Lógico que a gente entende que são várias famílias diferentes, realidades diferentes, locais diferentes. Mas aquilo que Deus colocou na nossa mão, a gente precisa ser grato e aproveitar. Eu fico pensando assim, às vezes, será que nós somos os últimos românticos? Porque a gente vai para a varanda e você vai falar, mas a varanda do pastor lá da José, assim, nossa casa é simples, não tem muita coisa assim que você vai encher os olhos. A gente gosta da nossa casa, mas é muito simples. E a gente gosta assim, tá na varanda, aí olha o céu, aí começa a falar do céu. Os nossos filhos foram acostumados assim, mas ainda assim, eles são jovens, né? Eles ficam, meu Deus, o que tem no céu? Porque eu entendo isso. O que a gente quer deixar? É importante você valorizar as coisas simples, né? Tem até um filme que se chama A Vida é Bela, que fala de uma guerra em que o pai está ali sofrendo com um filho numa situação terrível. Acho que fala do nazismo, né? É um campo de concentração. Ele consegue trazer uma leveza ali. Isso. Então, a vida é bela, né? A gente trazendo ainda mais nós que temos a Deus, né? Exatamente. É interessante, você citou o filme, né? Exatamente esse papel que o pai quer ter de tentar transformar qualquer situação da mais confortável possível para o filho, que é um gesto simplesmente de amor, né? A gente pensa, não, a gente tem que ser real e falar toda a verdade. Com certeza, não se deve mentir, mas é muito interessante como a proposta do filme coloca outra coisa em primeiro lugar, né, de que o filho não sinta medo, que ele não se sinta ali preocupado, angustiado com uma situação que é incontrolável. A vida de vocês, a configuração familiar é muito parecida com a minha, a gente tem um casal também, né? Já na idade de adolescente. Qual a idade do Davi e da Miriam hoje? O Davi está com 22 e a Miriam 19. Né? Davi e Miriam... É isso, mãe quer falar mais coisas. Você perguntou só a idade, né? Daqui a pouco eu quero saber mais coisas, com certeza. Eu falava com ela ontem, quando ia surgir essa pergunta, né? A gente realmente está convivendo com duas pessoas adultas dentro de casa, realmente. Com certeza. 22, 19. E é muito gostoso, né? Eu morro de saudade dos meus filhos pequenininhos. Eu vejo foto, vejo vídeo, mas muita saudade. Mas eu não troco, porque é bom, cada fase é muito legal a gente viver e aproveitar ao máximo, né? Eu fico falando, brincando, é brincadeira, mas para mim é sério, né? Que eu estou doido para ser avô, porque eu vou ter criança pequena de novo em casa, que eu gosto muito, né? No caso, né? Em casa de vez em quando, não dá para ficar direto. Mas meus filhos ainda não estão nem perto disso. O Davi está com 19, eu tenho um Davi também, né? E a Rebeca está com quase 16, ou seja, está chegando lá também, na adolescência, na juventude, e ele já tem os projetos, os planos dele. Ou seja,
vão se casar daqui a muitos anos e depois vão pensar nessa questão. Mas eu amo muito isso. Mas é tão legal convivência hoje, né, com os 4 adultos em casa, né, de certa maneira, porque a gente conversa de coisas, a gente tem conversas interessantíssimas, né? Hoje a gente está se falando muito de política, né? Meus filhos eu descobri que são muito políticos, mais do que eu queria que eles fossem, mas eles são assim inteirados em tudo, observando, lendo, tendenciosos também, não tem como evitar, mas ao mesmo tempo, né, observando e percebendo as coisas. E a gente tem assunto para conversar que não acaba mais, e é bom demais. E a gente nunca teve tanta oportunidade como agora, né, de estar debatendo e conversando algumas coisas. Está sendo um tempo muito bom também, imagino uma atmosfera parecida lá. Até que há algumas conversas que a gente sabe que são longas, né? Tipo assim, precisa tratar alguma coisa, precisa falar alguma coisa sobre carreira, sobre personalidade, e era muito corrida, né? Sobrava alguns tempos, assim, meio... verdade. Todo mundo muito corrido. E hoje a gente consegue dar uma parada e, tipo assim, estender um pouquinho. O que você pensa sobre isso? Você está falando sobre fé, personalidade. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, fizemos um teste em conjunto lá de personalidade e as surpresas vêm, né? É interessante, mas como a gente pôde desgastar aquele assunto bastante calmo. Todo mundo gosta de dormir tarde lá, né? Então vai embora. Eu falei, mas é um tempo maravilhoso. Assim, saber aproveitar esse tempo é muito bom. E sabe o que eu penso? Às vezes os pais dizem assim, é tão difícil conversar com os filhos, não é tão fácil assim. Porque às vezes eles entram na fase da adolescência, ficam igual uma ostra, né, mais na deles e tudo mais. Mas é tão importante a gente estar buscando isso. E certa vez eu vi uma psicóloga falando, buscar isso não é só fazer perguntas. Como foi a sua escola? Como está sendo a sua vida? Pelo contrário, ir provocando situações ali em que ele vai se abrindo e colocando ali o que está na cabeça dele, e a partir disso aí você desenvolver uma conversa, um diálogo, que não é só um questionário com perguntas. Isso na verdade, as nossas perguntas, elas muitas vezes se tornam muito superficiais, ou então alguma coisa de cobrança, né? Fez aquilo outro, fez a coisa na hora certa. Eu colocaria da seguinte maneira, que para mim funciona bem, não é fazer perguntas, mas é fazer as perguntas certas, né? Porque o que vai gerar aquela conversa, muitas vezes, é que eles vão se sentir aguçados em responder aquela pergunta certa, né, que vai provocar. Mas o segredo é justamente o que você falou, é provocar a oportunidade deles falarem um pouquinho e se abrirem. Eu não sei se eu vivo numa bolha, eu acho que não. Mais ou menos, né? A gente que criado na igreja tem uma experiência diferente. Mas quase todas as famílias que eu tenho conversado, quase todas, algumas exceções, estão vivendo um tempo muito bom na quarentena em casa, estão tendo um discurso parecido com o nosso, que é bom demais, né? E que tem curtido, a família tem sido uma benção, mas a gente sabe, a impressão que eu tenho é que isso não é a maioria, né? Existem muitas pessoas que não estão tendo esse privilégio maravilhoso que a gente tem, né? De curtir mesmo os filhos e a esposa e o marido e aproveitar o tempo que estão juntos, mas a gente sabe que com certeza, o ingrediente secreto e o que faz toda a diferença no nosso lar é a presença de Deus de uma maneira real. Não apenas a gente dizer que é crente, né? Porque não apenas a gente ir à igreja, frequentar a igreja, mas a gente realmente saber que Deus está ali envolvido. Eu acho que a história de vocês, ela tem foi permeada, né, de vários momentos onde vocês perceberam a presença de Deus. Então, eu quero fazer aquela pergunta que está todo mundo esperando eu fazer. Como é que foi que vocês dois se conheceram? Como é que a história de vocês começou? Né? Porque eu sei num pedacinho, mas não sei dos detalhes. Não precisa contar todos os detalhes. Não dá, não. Mas eu acho que detalhes tão pequenos de nós dois, né, amor? Vai tempo já, né? São 28 de casados. Mais quanto tempo de casados? Quase 4 anos de namoro. 28 de casados. Quase 4 de namoro, né? Não chegou a ser 4, mas quase. E mais de 35 de congregando na mesma igreja. Já se conhecem há 35 anos. 35 anos. Mais de 35 anos. Mais de 35. Na conta certinha, a primeira vez que eu a vi, entrei na igreja da Taquara, Nova Vida da Taquara. Meus pais eram de Minas, vieram para o Rio, entraram na Metodista. Eu digo assim, não existe aquele evangélico de berço, existe o cara que frequenta a igreja de berço. Sim. Foi o meu caso, né? Eu nasci no ambiente de igreja, aprendendo muita coisa, e isso tem um valor maravilhoso. Mas chegou na pré-adolescência, meus pais já tinham ido para a igreja adventista,
E nessa pré-adolescência a gente começa ou toma uma decisão de ter um encontro e realmente decidir por Jesus na vida, ou começa a dar rateada, né? Não tem jeito. Eu brinco sempre que eu fui salvo bem na hora, como diz aquela música, né? Eu já estava começando a andar por uns caminhos mais complicados. Nada sério, nunca consegui, graças a Deus, me meti em nenhum tipo de confusão, e meus pais agradecem por isso, mas eu tinha 2 amigos que eu andava muito com eles, né? Eram meus vizinhos. Um deles mudou aqui para Jacarepaguá e eu passei a frequentar a casa dele. Num final de semana, eles desviados há muito tempo, queriam encontrar uma igreja e souberam que tinha uma igreja Nova Vida, né, na Taquara. E como eu estava de visita lá, né, na casa, vamos embora todo mundo. Foi na carona. E foi o dia que eu entrei na igreja Nova Vida. Começou a minha história na Nova Vida lá na Taquara, com o pastor Hugo Maldonado, né? E lá no primeiro dia já começou a minha história com ela. Não que foi só apenas um contato visual. Porque Primeiro dia ela que você estava foi lá, ela estava lá. no culto, eu entrei lá, culto, uma configuração. Exatamente. Eu estava fazendo 15 anos, isso aí. E ela bem menina. Bem novinha. E eu a vi cantando com o pai dela, fazendo um especial na igreja, né? Sim. E até comentei com esse meu amigo, poxa, aquela garota, tu viu, cara, muito pequenininha, né? Já está ali, né, cantando assim, como se fosse normal. E aquilo me despertou admiração, assim, não por ela, mas pelo fato. Pelo fato só. Depois, mais à frente, logo em seguida, eu permaneci naquela igreja, ali fui batizado no Espírito Santo, batismo. Nos batizamos no mesmo dia, sem nos falarmos ainda. Ah, é? Impressionante. Do lado, eram os homens de um lado, entravam no batistério, e do outro as meninas, né? Uhum. E ela entrou por lá e eu por aqui. Com quantos anos você se batizou, Josinho? 12. Já estava com 12, já estavam 2 anos já lá. Isso, 2 anos na igreja. já lá. Aí eu até brinco, né? Talvez aquela água lá, né, junto, né? Um sentiu alguma coisa, uma energia do outro. Mas a convivência seguiu o Ministério de Louvor. Eu comecei a tocar, né? Logo em seguida. Aprendi muito rapidamente, comecei a igreja precisando de músico, e ela também na área de música. Um pouco mais à frente a gente começou a conviver na área de louvor, mas nenhum tipo de, nada assim de interesse nenhum, direto de um pelo outro. Diz ela que me achava bonitinho, né, que estava ali nascendo. Diz ela que me achava bonitinho e rezava a lenda. Era bonitinho, sim. Tinha uma lenda lá que ela gostava de mim, mas aí depois descobri que era lenda. Realmente foi lenda. Gente, na verdade, quando ele chegou, ele tinha 15 anos, eu tinha 10. Então, assim, ele não tinha como se interessar por uma criança. Isso, né? Claro. Então, ele foi amadurecendo e a menina também foi. Então, quando eu fiz 14 anos, que aí foi o... O que é muito comum em ambiente de igreja, né? Preste atenção, viu? Que às vezes sua namorada, seu namorado pode estar na igreja e você ainda nem está ligado nisso. É verdade. Essa história realmente se repete bastante, né? Começa muitas vezes como uma amizade, o que é uma ótima ideia, né? Vocês terem algum tipo de contato e conhecer um pouquinho, mas é realmente o namoro que faz vocês se conhecerem. Aí começaram a namorar com essa idade, mais ou menos? Não, é verdade, mas foi você que se despertou, né? E foi uma história muito particular, né? Estávamos lá numa padaria, depois da reunião de juventude. Eu já era metidinha, que eu tinha 14 anos, queria andar com o pessoal da juventude, era para ficar com os adolescentes, mas por conta do Ministério de Louvor, volta e meia eu estava envolvida com os jovens, e nessa padaria que foi o que tudo aconteceu, né? Ele diz, vocês saíram depois do culto para ir fazer um lanche? Para ir fazer um lanche. Ele disse que, não sei... ensaio, já estava tarde já. Deu uma câmera lenta, que ele disse que o meu cabelo voou, e que apareceu uma música do nada, e que eu estava bronzeada, que tinha vindo de viagem, e ele falou, olha, essa menina, como eu nunca vi. Não foi assim? Foi isso, foi exatamente isso. Eu, uma pessoa que eu observava, eu olhei de outra forma. Naquele dia, eu me recordo muito, muito claramente desse dia. Eu olhei ela de uma outra forma. Falei, meu Deus, está bonita ela, né? E ela sempre foi uma menina muito madura, sempre muito boa de conversa. Você começou a admirar a beleza. Isso. Não necessariamente você já admirava o talento. Fora que realmente há uma mudança, né? Um momento em que a adolescente vai se tornando mais uma mulher, enfim, e há uma diferença realmente. Aí eu ainda a achava nova, mas, como eu lhe falei, ela tinha um bom nível de amadurecimento, assim, uma pessoa boa de conversar, interessante e muito firme com Deus. Isso aí era uma coisa muito legal, essa responsabilidade, essa vontade de fazer o melhor para Deus, esse envolvimento com Deus, me chamava muita atenção. Né? Tanto dela quanto da família.
até que, né, a partir desse dia, aí começaram alguns olhares, alguma coisa assim, a gente foi se aproximando. Eu até namorei uma outra pessoa nesse período, que, na verdade, foi o meu primeiro namorado, né, com 14 anos, mas foi uma coisa muito rápida e que realmente não deu certo. Acaba que essa pessoa a gente conhece até hoje, é músico também, é muito, muito abençoado, né, um amigo querido, mas assim, não deu certo e ele ficou aguardando lá, até que um ano depois, quando eu completei 15 anos, e nesse tempo a gente se aproximando, obviamente, aí aconteceu dele me pedir para namorar. Eu pensei, assim não sabia... Não, mentira. Eu aceitei porque ele também, um menino de Deus, assim, muito responsável, sempre envolvido na casa de Deus. Era o primeiro a entrar, o último a sair. Porque queria, né? Servindo, aí via de irmã na cantina, de irmã ajudando aqui, ajudando lá. E manteve isso até hoje, né? Continua sendo. Primeiro a chegar, a última a sair. A linguagem do amor também dele, acho que é essa, de servir as pessoas, sabe? Que ele demonstra esse amor, e a gente percebe isso em casa também. Que legal. E de lá, aí vocês começaram a namorar, já estavam pensando em algum momento se casarem, teve muitas tempestades no namoro, ou seguiu, fluiu bem? O namoro foi em paz, né? A gente sempre se deu muito bem. Legal. Tivemos uns 2 momentos assim de pensar, será que é isso mesmo e tudo mais, mas nenhuma discussão, nada disso, né? Ela se arriscou um pouco mais, né? Eu não morava perto da igreja, ela não conhecia minha família, só sabia que meus pais eram evangélicos, mas ela não conhecia minha família. Eu morava numa comunidade, morava na Rocinha. Enfim, tudo isso a gente leva em consideração, porque se coloca no lugar dos pais. Claro. Eu me coloquei no lugar dos pais dela e, enfim. É interessante que eu conhecia mais o pastor Samuel. Um grande abraço, meu sogro querido, irmã Nelly. Obrigado pela bênção aqui mais uma vez. Aproveitar que a gente está via internet para o mundo todo para te agradecer por essa filha maravilhosa, minha esposa. Mas eu já conhecia o pai dela antes, porque ele era ministro de louvor e eu era músico, né? E a gente se dava muito bem antes de eu namorar ela. E depois já teve uma sequência, né? A gente começou a estreitar mais o laço. E ele, graças a Deus, pelo que ele acho que ele via, né, da minha convivência na igreja, pelo tempo que eu já estava na igreja, veio uma confiança, né? Veio uma confiança. Mas eu me coloco no lugar deles, realmente para ela foi um pouco mais arriscado. Mas foi legal porque você esperou, né? 15 anos, já conhecia bastante tempo aí também. E eu achei que foi muito legal como vocês desenrolaram essa história, né? E aí se casaram 28 anos atrás. Eu tinha 19 e ele 24. Lá na Igreja Nova Vida. Pastor Hugo que fez a celebração do nosso casamento, exatamente. Legal. Né? Igreja lotada, gente, meu Deus. Um dia... Pastor Hugo é um dos primeiros pastores da Nova Vida, né? A nossa história de Nova Vida. Meu pai conheceu muito bem ele e fez uma história ali também nessa região. Com certeza. Uma rua difícil, bem escondida, assim. Ele, interessante que era um homem ele já conhecia pastor Hugo, ele já era um senhor, né? Era um senhor. E como tinha jovem naquela igreja? Meu Deus, muito jovem. A nossa juventude era muito atuante, muito assim, muita gente. Inclusive eu contei isso para você, teve um retiro dessa juventude que teve um mover de Deus nos cultos. No final do culto, o líder da mocidade na época, da juventude na época, falou que Deus tinha falado com ele que dali sairiam muitos pastores. Da última vez que eu contei, que eu me lembrei daquela reunião, são 15 pastores saíram daquela reunião. Quantas sementes? Pastores e pastoras. Né? Olha só. E Deus falou ali naquele momento, e a gente, tudo molecão, né? E ouviu aquilo, e muitos tinham muito desejo de trabalhar para Deus. Mas o que eu quero puxar, né? Como é importante demais esse ambiente da igreja local, né? Como faz diferença na nossa vida. Faz toda a diferença. Interessante que quando eu cheguei hoje pela manhã aqui, a Josine me chamou, ela estava ali trocando de roupa para o louvor, né? E ela conversou comigo, falou assim, ele está falando sobre aquilo que a gente conversou ontem. E a gente está conversando sobre o tema da mensagem de hoje. Sim. Falando sobre a entrevista, poder de decisões que a gente tomou. E tudo que a gente tem vivenciado na nossa vida, não é porque nada diferente, mais santo que ninguém, mas porque em momentos muito cruciais da nossa vida a gente resolveu e tomou decisões. Né? E aquilo foi... E a igreja tem uma parte nisso aí, assim, incrível. Eu sou realmente apaixonado pelo ambiente da igreja. Amém. Amo demais.
quero criar meus filhos, estou criando assim, estou tendo uma experiência de ver meus filhos engajados na obra. Isso. E pude passar por isso e vi quanta diferença isso fez na minha vida. Que tremendo. Quando você pensa assim em decisões que foram muito marcantes na história de vocês, que foi aquele momento de uma bifurcação, né? Se eu não tomo essa decisão, é esse caminho, se eu tomo, é aquele outro. Você consegue enumerar, tipo assim, essa decisão aqui para mim, que eu estou falando com um testemunho que eu tenho, que eu lembro do momento quando meu pai é pastor também, na história dele, que afetou muito a minha história, obviamente, teve um momento assim, onde ele poderia ter desistido do ministério por causa de uma experiência ruim. Ele teve uma experiência muito ruim em Teresópolis, péssima, assim, deu tudo errado. E algumas pessoas até sugeriram que ele abandonasse essa ideia de ser pastor. Mas depois veio um convite para ele pastorear uma igreja em Caxias. E eu acho que, eu não sei, eu nunca perguntei para ele como é que ele estava, como é que estava o coração dele. Talvez seja até uma boa pergunta para fazer. Mas aquela decisão dele de escolher permanecer como um pastor, eu não tenho a menor dúvida que foi um daqueles marcos na minha história e na história de muita gente. Né? Porque ele afetou, assim como o pastor Hugo lá em Jacarepaguá, meu pai também teve na Igreja de Bom Sucesso um número imenso de homens que passaram por lá e meio que estudaram na tutela dele, né? E são homens muito usados por Deus hoje, e tem o bispo Jorcelino como uma referência. E podia ser tão diferente, né? Podia ser uma história completamente diferente. Eu possivelmente não seria um pastor, não sei. Meu irmão mais velho também é pastor, talvez não fosse. Talvez a gente seguisse por caminhos diferentes. E a história das nossas famílias seriam diferentes. Você vê que uma decisão, né? Vocês conseguem pensar assim na história de vocês, aquele momento, ou um momento, ou na história de vocês, ou nos pais, ou nos filhos, que vocês acham que, tipo assim, isso aqui foi um momento que mudou tudo, que fez uma mudança grande na nossa história? Da minha parte foi exatamente essa questão. Meus pais acabaram se envolvendo muito com a Igreja Adventista. Eu acabei me envolvendo também com a parte pré-adolescente lá. Fiz parte de um grupo de escoteiros que eles tinham lá, nós chamamos de desbravadores, e eu comecei a realmente ficar muito envolvido com eles. E Deus sempre me falando a respeito de compromisso. Eu não era batizado ainda, né, não tinha tomado essa decisão. Mas você sabe quando a gente tenta tomar decisão e não consegue, vários batismos eu dei meu nome, não fui, não me batizei, e meu pai e minha mãe queriam. Interessante, quando eu visitei a Igreja Nova Vida, no mesmo momento Deus me falou, aqui é o lugar que eu quero você. Né? E eu, ainda que sem muita experiência por conta de uma igreja muito tradicional e está muito acompanhando, eu senti claramente assim, tem alguma coisa falando para eu ficar aqui. Né? E acreditando, claro, que era Deus. E veio a decisão do batismo e eu rapidamente decidi me batizar. E fui falar com meu pai, eu queria ficar na igreja. Ele falou, você está maluco? Você quer mudar da igreja daqui, que já moramos um pouco longe da igreja. Você quer ir para um lugar mais longe ainda? Jacarepaguá, naquela época, gente, não era nem o que se pensa de hoje. Né? Era um deserto. Não era fácil chegar aqui, não. Né? E eu tomei aquela decisão muito firme, assim, de eu quero. E logo em seguida, depois do batismo, a mesma coisa. Eu quero Jesus na minha vida, eu quero me envolver com Ele. E eu vejo como isso fez diferença na minha vida. Se eu não tivesse ficado na igreja da Taquara, e eu penso biblicamente que isso estava na minha mão, essa escolha estava na minha mão ou não, né, eu entendo dessa forma, Jesus, que vida que eu ia ter? Não faço ideia, não gosto nem de pensar. Por conta da Josine, por conta de tudo toda a minha história na igreja, nas igrejas locais onde eu passei, que minha vida foi toda muito bem investida na igreja, eu fico pensando que onde eu poderia estar. Então, a primeira decisão que eu penso, fantástica, é deixar de acompanhar assim Jesus apenas porque você está na igreja. É algo tão importante você decidir trazer ele para a sua vida, e dali em diante outras decisões vão ter sequência dali, mas essa é a mais que marcou totalmente a nossa vida, realmente. E essa decisão se reflete nas outras, né? Porque quando você se depara com situações difíceis, a gente traz à memória a principal decisão que a gente tomou na nossa vida. Mesmo Jesus é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa, e nada vai nos separar do amor dele. Então, em várias situações a gente esteve assim no limite,
E vinha esse bálsamo, sabe? É uma decisão que não é um fardo, não é um peso, não é, porque um dia eu disse sim para Deus que eu tenho que me arrastar. Não, isso é prazer, é alegria, e você é renovado pelo Espírito Santo. Uma outra decisão, que eu acho que também é consequente, bem ligada a essa, foi a decisão de nós nos guardarmos até o casamento. Essa decisão foi, assim, difícil, né? Porque a gente namorou quase 4 anos. Quando eu falo difícil, né? Porque a gente casou por conta disso. A gente diz com muita certeza, né? Não. Até nisso Deus foi muito bom com a gente conseguiu desenvolver uma maturidade assim, psicológica nessa área. Assim, eu não vou admitir me casar por conta dessa situação, de me guardar virgem até um casamento e assim, vou casar porque eu não posso. Não aguento mais, tem que resolver esse problema. Pelo amor de Deus. Então, assim, se esse teu caso, espera que... Pode acreditar, Deus é tão bom, Ele derrama um renovo, algo assim tão sobrenatural na vida do casal. A gente experimenta isso. A volta e meia, olha que a gente tem 28 anos de casado, a gente para e fala... não nos colocando... Gente... Todos entendem, né? Nada tem a ver com perfeição, né? Isso não, bem longe disso. Mas uma satisfação, uma alegria de estar junto, em todas as áreas, na área do dia a dia, na área sexual. Como Deus é bom, como Ele guarda o melhor para a gente. Então, a gente vê isso, não pelo aspecto de uma recompensa, mas uma consequência de uma decisão que a gente tomou. Exatamente isso, você colocou perfeitamente. Se torna uma recompensa justamente por isso, né? Mas é muito legal, foi muito apropriado você colocar isso. E foi muito interessante você colocar, porque a gente ouve falar realmente de jovens que às vezes casam cedo demais porque precisam resolver a questão daquela, né? A Bíblia diz que é melhor casado que viver abrasado. Então, a pessoa, não, eu preciso resolver a minha vida sexual, então não quero errar, não quero pecar, vou me casar. Mas foi muito bem colocado que vocês estão falando. Não, a questão não é essa, né? Tem outras coisas envolvidas aí. E é uma decisão extremamente poderosa que jovens precisam reaprender, né? Isso aí, e André, foi uma questão que ela falou, longe da questão de perfeição, de questão de santidade, são aqueles, nada disso. Pelo contrário, é um peso de uma decisão mesmo, porque nessa área, principalmente da questão de se guardar, a gente sendo jovem, anos 80, não muda muita coisa não, gente. Aqui a gente tem mais acesso a muita coisa na área sexual. Hoje em dia os jovens têm muito acesso, mas na época nossa também, ser humano é ser humano em qualquer época. Né? É decisão, porque sentimento nós tínhamos. Vontade de fazer, o ser humano tem. É normal, se excita, se abrasa, se interessa por outras pessoas. Agora, a decisão prevalece. Muito mais do que o sentimento, né? Decidir legal que isso não vai acontecer e Deus vai te capacitando. E você vai tomando outras decisões para proteger essa também, né? Exato. Você vai criando algumas regras importantes. Isso dá um assunto muito legal para falar, né? Sobre namoro. E a gente hoje, infelizmente, banalizou um pouco isso. Isso é tão sério, tão importante. Eu estava falando numa dessas lives, a questão da virgindade, ela hoje é absurdamente ignorada e realmente banalizada. A maioria das pessoas acha até estranho, né, alguém ser virgem. Mas tem um aspecto que a gente fala muito pouco, é que no casamento, com a perda da virgindade, decorre também ali o derramamento de sangue, né, que a gente sabe. E é muito interessante porque se há uma aliança entre marido e esposa, o selo a gente não percebe, mas está ali também. Eu acho isso tão marcante, acho tão bonito, né? Porque está falando, nós temos uma aliança, e o derramamento de sangue tem a ver com isso também. Então, eu estava falando essa semana que quando nós temos um filho, existe uma troca no casal, né, da semente, do óvulo, que tem sangue envolvido também. E claro, filho a gente fala que é sangue do nosso sangue. O que muitos pais esquecem é que nós temos uma aliança com os filhos. Existe uma aliança ali também. Nós não temos dificuldade de lembrar que há uma aliança no casamento. Mas essa semana eu estava falando, você precisa ser lembrado sempre que você tem uma aliança com seu filho, com a sua filha, para você se posicionar como alguém que tem responsabilidade com isso. Então, é muito interessante porque eu acho que, claro, o diabo está por trás disso, né, de banalizar as coisas e achar que é até absurdo e errado alguém se guardar e se manter puro e ser virgem. Mas é algo que a igreja precisa manter, né, na frente, sempre no centro, trazendo isso, especialmente pais falando isso para os filhos. Nós somos
os grandes, talvez, responsáveis de estabelecer isso bem firme. Muito legal esse capítulo aqui que a gente está trazendo, né? Então, a história de vocês está se desenrolando aí. Vocês se casaram e depois tiveram esse lindo casal de filhos aí. Durante toda essa história, início do casamento, algum momento um pouco mais à frente, o Davi você falou que está com 22. Então, vocês esperaram um pouquinho. 5 anos. 5 anos, igual eu também, 5 anos. E é um tempo bom, né? Eu recomendo demais. Todo casal que puder gastar um tempinho antes de ter filhos. Foi muito bom. Eu acho muito precioso. Maravilhoso. Um tempo que a gente foi em cima de decisão também, planejamento. A gente queria isso. Tinha algumas coisas que a gente queria alcançar um pouco antes. E a gente viu, por questão de desafios normais do casamento, né? Aquele momento que você precisa se moldar um pouquinho ao outro. Por mais que a gente se conhecesse, casamento é outro nível de conhecimento muito acima. Muito. E às vezes assusta um pouquinho, no primeiro ano, segundo. A gente vai começando a ver como cada um trata algumas coisas que a gente acostuma há anos a tratar de outra forma. Acredito que ela, nesse ponto, sofreu um pouco mais também, né? Em questões assim de planejamento, muito organizada, muito certinha. Sempre foi assim. Né? E eu fui aprendendo, graças a Deus, fui aprendendo com ela. Mas os primeiros anos a gente vai mostrando muito mais do que a gente é, né? Eu acredito que esses primeiros anos foram assim do grande desafio do relacionamento. E aí entra a questão da decisão anterior, como a gente vê que já começa a valer a pena. Eu posso dizer hoje de coração, 28 de casado, nunca me passou pela cabeça a palavra separação. Nunca imaginei viver sem Josine. Né? Assim, tranquilamente. Por outras crises que passamos, e diversas, de fora para dentro do casamento, se moldando um ao outro, nunca foi nenhuma possibilidade, nem de longe, nem pensar. Nem pensar nisso. Que legal. Nem querer pensar. A gente, de vez em quando, eu acho que eu tenho um discurso até que precisa ser corrigido em relação a isso, que eu falo muitas vezes, não, todo mundo um dia pensa em separação, e não é verdade. É possível você ter um casamento onde você sabe que aquilo é uma possibilidade, você não cogita, você sabe que está ali, e você sabe até que você pode estar passando por uma crise tão grande que alguém venha tocar no assunto. Mas você escolheu. Você decidiu, não vou nem pensar nisso. Isso eu acho sensacional, acho louvável, e eu acho que deve ser pregado também. Às vezes a gente esquece, né? Não, todo mundo passa por crise, é normal você pensar em separação. Eu falei há pouco tempo atrás para um jovem que está pensando talvez em se separar, eu falei, cara, você não deveria nem pensar, você não deveria nunca tocar nesse assunto. O que você fez foi uma aliança. E a gente sabe, né, que tem casos e casos, tem cada situação realmente muito complexa, mas essa decisão que você tomou, você vê que tem sido sustentada durante esse tempo todo. A gente lembra sempre daquela passagem de Mateus. Pelo menos gosto muito, já devo ter falado muitas vezes aqui, da casa firmada na rocha. Legal. Porque as tempestades são iguais para as casas, os rios vêm, aquela chuva bate com ímpeto, né, contra a porta. A diferença está onde essa casa está firmada. Então, essa decisão, né? Estou repetindo o que você falou, né? Essa decisão trouxe consequências assim muito positivas, porque as crises aconteceram também. Inclusive, no caso do que eu vou falar agora, não foi crise, né? Muito pelo contrário, é a grande bênção na nossa vida, a chegada dos filhos, mas é um momento que pontua um novo momento no casamento. Isso. E nós casamos novos. Foi uma decisão muito boa no nosso caso, tá? A gente não julga que eles querem ter filho logo, cada casal é um casal. Mas foi muito bom a gente ter esperado, porque mudou muita coisa, né? Muda a tua mentalidade, a tua maneira de ver a vida, o corpo de uma mãe muda, o pai também, né? A gente às vezes deixa muito as pessoas, né? O pai de fora, mas o pai está aprendendo a ser pai assim como a mãe, ele precisa também entender qual o espaço que ele tem ali, né? Não só aquele que foi lá e fecundou, e a mãe às vezes se apega demais ao bebê, o pai... É um momento que eu acho delicado. É um tempo de aprendizado tremendo. De aprendizado direto. E tivemos também um momento que foi também bastante difícil, né? Na questão dos desafios, teve esse grande desafio da questão de se moldar um ao outro, que todo casal passa por ele. Eu acho que é o grande desafio do casamento quando começa. E a gente sempre foi muito envolvido, assim, realmente muito envolvido na igreja.
Viemos dessa batida como namorados, como noivo, casamos e continuamos. Seguimos em frente, né? E isso aí, a chegada das crianças foi um desafio tremendo nesse aspecto também. Porque a gente não tirou o pé do freio, não tirou o pé do acelerador, continuamos firmes, aí dá aquela parada normal, mas a gente pretendia continuar. Em alguns momentos, a gente olhando para trás, poderíamos ter dado uma seguradinha na questão de envolvimento com a obra, com a igreja local. Em algum momento você acha que você pode ter com certeza. Tem hora que a gente sempre pega um pouquinho pesado, né? Não tem jeito. Dependendo do momento, às vezes um ano pelo outro, um ano é muito intenso. E as crianças, por um lado, eu agradeço muito a Deus, hoje vendo eles enganjados assim, na obra também. Eu agradeço por eles terem participado. E, por outro momento, a gente se preocupou também. Porque ela muito pequena, a Miriam às vezes, o Davi já pequenininho também, a gente mandando ver e sempre trabalhando bem. Eles estavam em tudo, né? Desde as juntos. partes musicais, indo para estúdio também. Acho que a gente já cantei até em trem elétrico com o pastor Cláudio Claro, e estava o Davi lá sentado no chão, naquele balanço. Participava de tudo isso. Acho que a música também esteve sempre muito presente, né? E eles foram influenciados por isso. Criança é igual uma esponja, né? Igual uma esponja. Eles estavam lá pequenininho, lá ouvindo música, ouvindo arranjo, direto, ouvindo vozes Sabe lá diferentes. Deus que está sendo trabalhado na criança, né? Essa coisa de ensaio eles já conhecem bem, de cantatas, né? Que a gente fica quase horas e horas. Eles viveram isso desde de pequeno. Mas hoje, como é que fica isso? A gente... Quando eles já estavam assim adolescentes, não que a gente nunca tivesse conversado, mas a gente quis ter um bate-papo assim bem legal, né, sobre isso. Inclusive isso culminou com a nossa vinda para cá, né? A gente não queria que eles levassem para frente, né, sei lá, qualquer mágoa, alguma coisa que a gente talvez por algum momento tivesse apertado demais nesse sentido. Mas acho que as coisas ficaram bem resolvidas, né? De eles têm prazer. Esse desafio, acho que a gente conseguiu, com algumas falhas, ressalvas, mas a gente conseguiu continuar seguindo firme na obra. Não deixamos de ter uma vida ministerial, de ter sonhos na questão ministerial. Veio a ordenação pastoral com eles ainda na outra igreja, né? Veio a ordenação dela também junto comigo. E foi um grande desafio, né? Aí é algo mais que a gente pensava na nossa vida, como ia ser. Eles passaram, como crianças, deixaram de ser filhos da gente para ser filho de pastor. Infelizmente tem essa pequena cobrançazinha, né? E a gente sempre com muito cuidado com isso. Vieram outros desafios pontuais na nossa vida. Por exemplo, acabou passando por esse desafio. Foi uma época assim de aprendizado, mas terrível. Quando nós mudamos, né? Tínhamos um apartamento, adquirimos essa casa onde a gente mora hoje, e exatamente quando conseguimos vender o apartamento e adquirir a casa, eu trabalhava já há 13 anos na TV Manchete, e ela faliu. E falência é um negócio, foi uma falência muito traumática, né? E a questão de a gente estar num dia trabalhando, no outro você não tem nada, não tem nem lugar, não pode nem entrar no seu trabalho, nem abrir sua gaveta. Foi assim. Foi lacrada a empresa e eu fiquei no olho da rua, realmente, literalmente. E Josine tinha, pouco tempo depois, eu já estava grávida da Miriam. Né? Da segunda, da Miriam. Juntou um monte de coisa. Na verdade, a gente comprou a casa naquele ano, em janeiro, e alguns meses depois a coisa começou a se complicar lá na empresa. Bastante isso. E foi muito rápido, né? Foi em agosto a falência, é verdade. E aí eu estava grávida da Miriam. E aí eu falei assim, e agora? Como é que é isso? Né? Foi quando eu falei até na live de quinta-feira, se eu não me engano, pela manhã. É um momento que você fala, Senhor... E se você me perguntar hoje, André, como é que foi em detalhe? Eu não sei. Eu nem não lembro. sei. Eu realmente não sei. Não é nem questão de lembrança. Da onde surgiu o sustento? Como é que Deus manteve, né? Porque não era uma família inteira já, né? E a Miriam para nascer e manter plano de saúde, porque já estava no meio da gestação, e eu não faço ideia, lembro de muitas pessoas nos abençoando, mas essa coisa de depender de Deus foi um aprendizado, sim, talvez um grande desafio nessa área. Foi uma crise financeira muito forte que a gente passou. Graças a Deus, a casa a gente conseguiu entrar nela, já estava dentro. Aí foi a benção, assim, e paga, graças a Deus. Graças a Deus. Já estava aqui. A gente conseguiu, já foi um milagre, realmente. Foi isso, né, a venda do apartamento com a compra da casa. Gente. E foi algo de Deus assim maravilhoso. E ali deu aquela segurança, poxa, a gente está aqui. Né?
Mais ou menos por essa época eu vim aqui na inauguração da igreja, se eu não me engano. Mais ou menos nessa época. Eu estava aqui no dia da inauguração. Foi numa época dessa, assim. Né? Agora, o incrível, assim, a gente vê a mão de Deus em cada detalhe, né? Exato. A crise financeira, acho que ela pode ser um divisor de águas também num casamento. Pode. Em muitos casamentos a gente tem visto isso, né? Com casais que a gente conversa, às vezes aconselha assim, que acho que ninguém está preparado, né? É igual quando chega uma doença numa família, né? Acho que o pastor também vivenciou também dias difíceis, né? Tem visto a mão de Deus. É um divisor de águas, e ali você precisa realmente estar lembrando daquelas decisões que você tomou. A gente tinha decidido por Cristo, tinha decidido por não abrir mão um do outro, independente de qualquer coisa. Isso foi muito sério. E as palavras negativas chegam, as pessoas começam a dizer coisas, e não vai dar, e como é que vocês vão viver? E às vezes até pessoas próximas, né? Mas a gente viveu, de fato, a provisão de Deus, a dependência de Deus total. Dependência total e provisão. Então, assim, Deus, até num momento como esse, né? Eu sei que muita gente está passando crise, né? Financeira, porque está sem receber salário e foi mandado embora. É um ótimo momento para ouvir algo como isso que vocês estão falando, né? Porque tenta se colocar no lugar deles, né? A vida está mais ou menos estabilizada, né? Estabelecida. Você tem um filho, está grávida do segundo, e a fonte, né, de renda, de repente, desaparece. A empresa faliu e agora a gente, né, vai ter que dar continuidade à vida. Se você voltar lá atrás e comparar com hoje, né, aquele momento é um momento de total incerteza, você não sabe como é que vai ser, e a gente não consegue vislumbrar a ideia de que alguns anos vão passar, a gente vai estar tranquilo, vai ter passado, está vivendo um outro tempo, a gente sobreviveu a tudo. Está aí a Miriam com 17 anos, né, depois 19 anos, então já faz esse tempo todo, né? 20 anos atrás quase aí, e a gente não consegue enxergar isso lá na frente, assim como a gente não consegue enxergar o que vai acontecer daqui a alguns anos, né? Mas a gente vai estar num momento diferente, a gente vai ter passado isso também. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando de que a gente repete uma coisa na igreja interessante, que o aprendizado é extremamente importante em qualquer aspecto da nossa vida, né? Eu sei que vocês valorizam demais isso. O aprendizado, se você quiser ser alguma coisa, fazer alguma coisa bem, não adianta você só querer, você tem que fazer. Mas nós, frequentemente, as pessoas, de uma forma geral, negligenciam o aprendizado em relação a relacionamento. Né? Que a gente pensa, não, relacionamento é diferente, não precisa aprender, só viver. Como é que você vai ser marido? Eu sei como é que é. Eu vi meu pai sendo marido, eu vi meu irmão sendo marido, eu vou ser só mais um. E a gente ignora de que existem instruções, de que existem orientações, que existem exercícios, que existem algumas coisas que você precisa fazer para ser marido de verdade, segundo, né, a direção de Deus, ou seja, para ser um marido que vai dar certo. Esposa, mesma coisa, pai, mesma coisa. Mas a tendência natural é: eu vou ser pai e eu vou reproduzir o que eu vi no meu pai. E frequentemente isso não é uma boa ideia, né? Às vezes pode até ser, mas em geral não é uma boa ideia. Então nós aprendemos relacionamento. E aqui na igreja a gente valoriza isso demais, né? Desde praticamente o início da EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos sempre uma classe voltada para algum aspecto familiar. A gente já falou, me ajuda a lembrar, Josine, para homens casados. Fizemos bastante tempo, né? Classe só para homens casados, só para mulheres casadas. Fizemos para pais de crianças pequenas, de filhos adolescentes. Você lembra de... Temos, na verdade, um grupo de classes voltados para a saúde emocional, né? Renovação de mente. Agora a gente vai ter Administrando as Suas Emoções. Tem um livro da Joyce Meyer que aborda o assunto, e a gente coletou várias literaturas. A Márcia Ferraz, né, que é psicóloga. Nós vamos ter ainda. Vamos ter agora. Vai abrir no próximo trimestre. Isso, né? para o próximo trimestre. Administrando as suas emoções. Preste atenção nisso, para você não perder, porque tem muita gente querendo fazer uma classe dessa. E a gente, né, dá isso gratuitamente aqui na igreja, e é um bate-papo muito importante e muito assim, profundo. Né, que algo fala também relacionado ao casamento. Tem um outro livro também que vai ser a base de estudo, agora falando do daqui para frente, né? Sim. As 4 estações do casamento, que é do Gary Chapman, que foi o mesmo que escreveu As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é muito bom e trata o casamento assim, que
na verdade, todo casamento passa por fases, passa por ciclos, e ele compara esses ciclos e essas fases às estações do ano. É muito interessante. Então, o pastor Rodrigo e a Aline vai estar com um grupo aí de casais aberto para você casado. Isso é muito interessante. Eu não li ainda, mas agora fiquei super curioso, mas eu já ouvi falar, e é muito interessante porque nesse momento tem casais que estão vivendo o verão do casamento, né, ou a primavera do casamento, e tem casais que estão vivendo o inverno. O que a gente esquece é que o inverno passa, é mais uma estação que vai ficar para trás. Você está vivendo o inverno agora? Calma, né? Tem tanta gente que toma decisão no inverno, como se o inverno nunca fosse acabar, né? Isso me marcou muito no bate-papo que você teve com o André e com a Priya, semana passada. E foi até o pastor André que falou isso, né? A gente falou sobre isso essa semana e eu ainda compartilhei com uma outra pessoa que a gente está aconselhando, né, nessa área de casamento, que um sentimento ali passageiro. Aliás, ele falou assim, não sei se foi exatamente assim, mas você não deve deixar um sentimento passageiro fazer com que você tome uma decisão que vai permanecer. Vai durar para a vida inteira. Foi quando ele estava no momento ali no casamento e por conta assim, não estou sentindo por ela e tal, e de repente ele poderia terminar, né? Uma história linda, né? Que eles uma daquelas coisas que a gente falou hoje, né? Aquela decisão que traça um rumo na sua história, que poderia ter sido um desvio, poderia ser outra história. Exatamente. Em cima dessa questão que você colocou, André, eu me recordo também de uma decisão que a gente tomou, interessante, né? Que a gente estava para noivar, ou já era noivo, eu não lembro exatamente a data. A gente foi fazer um curso de noivo, que não tinha na nossa igreja. A gente foi lá para Bangu, onde é a igreja do Marcos hoje. Nova Vida. Eu nem lembro exatamente. Eu sei que quem foi com o pastor Paulo Marinho, acho que ele já saiu da Nova Vida, inclusive. Mas foi com ele. Interessante que eu não sei se aquela decisão, assim, você não tem noção do que pode acarretar. Mas como eu lembrei de algumas coisas, eu me lembro que eu lembrei, em algumas crises que eu tive, de algumas coisas que eu aprendi no curso de noivos. E que consegui botar em prática. E hoje eu cito o pessoal que faz EBD comigo, às vezes eu cito até essa frase, né? Que é as 3 fases de qualquer coisa que você faz na vida, que é o encantamento, desencantamento e maturidade. Você vai passar por isso qualquer coisa. Casamento, faculdade, emprego novo, tudo. E isso me marcou. E quando eu estava passando por um momento, talvez, de desencantamento numa área qualquer coisa da vida, eu sempre me lembro disso. Uma decisão que eu tomei lá atrás, e a gente tomou uma decisão porque não tinha na nossa igreja, não tinha curso de noivo lá, e a gente foi fazer em outro lugar, não era fácil, e chegava tarde, pegava ônibus para fazer 2 vezes por semana, a gente fez aquele curso. E como fez diferença na nossa vida. Com certeza. Você vê que é um investimento que você faz em algo que a gente acha que não precisa, né? Mas relacionamento merece ser aprendido, tem um aprendizado ali importante. E quando eu paro para pensar, a gente tem a lista, né, de coisas que a gente aprendeu, que poderia ter ficado sem aprender, se você não tivesse tomado essa decisão. Se eu não tivesse sido criado numa igreja cristã, se eu não tivesse escolhido fazer um curso como esse, quantas coisas, com certeza não teria. Embora a gente viva hoje no tempo da informação, e as pessoas têm acesso a essas coisas, você tem que ser intencional, né? Aí eu fico pensando, você citou as 5 linguagens do amor. Esse livro, eu uso essa expressão, é um livro que eu recomendo. É uma das coisas mais importantes que eu aprendi sobre família e sobre casamento, né? Na verdade, ela funciona em vários níveis, mas eu acho que eu tenho isso na minha mente, assim como o Dirman tem essa frase frequente dentro dele, né, das 3 fases, eu tenho esse negócio de que é importante mais que todo marido descubra a linguagem da sua esposa e a esposa descubra de verdade qual é a linguagem do amor. Eu acho que isso salva uma série de situações e várias questões. Outro aspecto interessante, lembrando de algumas coisas que eu vou perguntar para vocês, qual de vocês assim, vocês acham que vocês aprenderam durante o tempo que marcou muito vocês? Um dos aspectos é a questão dos filhos. Eu falei há pouco tempo atrás, né, em relação à criação dos filhos, o que eu aprendi, eu achei extremamente importante. Você não reage aos filhos de maneira que você feche a comunicação, né? Você pedir para o seu filho abrir o coração dele, ele abriu, você tem que tomar cuidado como é que você vai falar. Então, seu filho contou uma coisa para você absurda que ele fez. Se você disser, o quê? Você é maluco? Você fez isso? Você fechou a porta, né? Talvez ele nunca mais fale nada.
Mas se você faz aquela cara de paisagem, continua a conversa, você está dizendo para ele, você pode confiar em mim, para você contar tudo. Então, são coisas que a gente vai aprendendo na caminhada. Imagina não aprender isso, né? Como é que a vida fica? E tem várias outras que eu poderia citar. Vocês pensam em algumas coisas assim, caramba, esse princípio de família, a gente só poderia ter aprendido na Bíblia, na igreja, ou com alguém, ou num curso. Não ia aprender só vivendo. E é muito marcante para vocês? Vocês conseguem lembrar assim, de algum especificamente? No curso de noiva, algumas situações que a gente discutia um pouco depois, né? Tinha lá o momento da aula e compartilhava depois. E a gente projetava, porque a gente não era casado. Bom, esse negócio, será que é assim mesmo? Como é que isso funciona? A gente duvida, né, de tanta coisa. De ouvir, de ter esse cuidado com a parte do homem, com a mulher. A mulher gosta dessa questão de compartilhar coisas com a gente. E a gente, como homem, às vezes a gente releva um pouquinho, né? A gente é muito sucinto, então não fala nada. Ou então não reparte uma coisa que você acha tão banal que a pessoa, né? E a mulher depois te cobra realmente a esposa. Mas ele não falou comigo. Eu falei, mas não tinha que falar? Poxa. E isso é um ensinamento incrível. Aí vai a questão do homem. Depois vem o pastorado aqui, né? Eu fazendo gabinete, depois eu dando uma olhada no alguns atendimentos fazendo, o homem falando, eu fazendo assim, olhando para ele, me projetando. Falei, rapaz, se tu paraste de fazer isso, tu não sabe o benefício que tu vai ter. Se você começasse a conversar um pouco mais com a sua esposa. E eu sei que aquele cara, como eu, ama a mulher dele, cara. É apenas um exercício de aprendizado, de aprender a lidar com aquelas expectativas do sexo oposto, né? Às vezes vai dando murro em ponta de faca, cara, cabeçada na parede, a troco de nada. Apenas porque não tem a humildade de dizer, eu preciso aprender também sobre isso, né? Preciso olhar isso de uma forma mais intencional, como você fala. Você citou uma coisa interessante, eu fico pensando na questão de vida, né? Se eu não tivesse tomado essas decisões, se eu não tivesse ficado na igreja, adquirido uma família na igreja, às vezes eu penso que um dia eu vou chegar na glória e Deus vai me mostrar, rapaz, olha as furadas que tu não se meteu por causa disso. Vai ser uma lista extensa. Coisa que você deixou de padecer por causa dessa decisão. Eu só vou ver lá. Acredito que Deus possa fazer isso para a gente, né? Mostrar isso para a gente. Vai ser uma lista muito grande. Mostrar aquela realidade alternativa, né? Se você tivesse feito a curva aqui, olha para onde você ia, onde é que ia parar, né? Uma decisão só, às vezes, faz toda a diferença. Foi o que eu falei hoje de manhã, né? As nossas decisões, elas vão gerar repercussões, não tem como evitar, e vai afetar a vida de muito mais do que você apenas, né? A sua decisão lá atrás afetou muita gente, afeta até hoje muita gente. E a gente não pensa nisso na hora que a gente toma a decisão, né? Você comentou nas 5 linguagens do amor, você vê como faz diferença no casal, e você, quando aquilo entra no teu coração, entra no sangue, que a gente pode dizer, né? Essa atenção com isso, você rapidamente olha para os seus filhos, né? Hoje a gente já identifica muito bem dos filhos com a linguagem que eles entendem melhor. Quanta coisa a gente deixa, às vezes, de sofrer, porque a gente já sabe, a Miriam, não adianta você ir por aqui. Aconteceu, a gente tem um testemunho sobre isso, questão de estudo. A Josine falou assim, eu não sei mais, eu não largo de mão, eu não quero. E ela sempre muito em cima da Miriam. Ela falou, vê se fala alguma coisa. E eu fui numa outra maneira totalmente diferente. A coisa andou, funcionou. Na verdade, só para explicar direitinho, os dois sempre tiveram desempenhos assim diferentes. Alunos ótimos, sendo que o Davi realmente já tinha uma coisa mais nerd, né, assim. E ele fala, mãe, você fala que eu era nerd, mas ele não ficava estudando tanto assim direto, mas ele sempre gostou também muito de ler e tal, a área dele é direito. E a Miriam, para essa área de arte, né, nossa área, né, que é o pessoal mais... Ele está falando desse ano específico, deu puxando demais por ela e perdendo um pouquinho a paciência, já entregando os pontos que eu não queria que ela perdesse o ano. Isso foi algo bem pontual, até compartilhei numa classe para paz. E o de irmã, eu falei, de irmã, deixa o que você resolve com ela. E foi um momento que ele chegou para ela e falou, olha, filha, você vai perder o ano. E eu já tinha falado isso 1000 vezes, mas eu já estava a ponto de... Eu falei, não tenho mais linguagem, já usei 5, aí tem uma 6ª, você usa essa e descobre o que é. E ele falou para ela, mas não tem problema se acontecer de você repetir. Sabe por quê? Você não sabia que eu repeti a 6ª série?
E aí só faltou surgir a música. Ela não sabia, e nem eu. Ah, não sabia. Não, ninguém sabia. Ele guardou isso para esse momento. Que relevância tem isso, E né? ela começou a chorar muito nessa hora. Despencou, né? Porque Parece ser um peso gigantesco. foi a questão da empatia. Isso. Ali, um gatilho foi acionado que ela fez isso aqui, ela decolou. Olha que Porque barato. eu acho que foi o fato assim de não ter aquela pressão de que você tem que. E os nossos sabe? filhos muitas vezes têm isso. É, né? exatamente. E ela se sentiu tão aliviada. Você estava falando de coisas que a gente aprendeu. O Paz para Toda a Vida também foi muito bom para a gente. E a gente fez, já estava com eles até grandinhos, né? A gente falava, vamos fazer conhecimento. É igual um retiro de casais. Eu não vou no retiro porque meu casamento está tranquilo. A gente retira. Falou, vamos aprender, quanto mais melhor. Com certeza e Deus aprendi. vai desvendando. Olha só essa área aqui que você pensa que está tão legal. Olha esse orgulho aqui escondido. Olha tanta coisa. E vai tratando a gente. E Paz para Toda a Vida foi algo bem interessante. Foi algo que... E olha que eles já estavam, né, pré-adolescentes, eu acho, né, ou adolescente, que a gente aprendeu muito sobre essa questão de respeitar a individualidade deles. O que eu estou querendo dizer com isso? Não que a gente nunca tivesse feito isso, mas principalmente eu, né, mais até do que você, de quando eles eram pequenos, é isso e acabou. Uhum. Você entendeu? Até Sim. por conta da minha criação. E pronto. Hoje a gente, dessa época para frente, a gente conseguiu estabelecer um diálogo melhor. Porque o filho também tem uma opinião, ele tem uma individualidade, ele não tem o seu gosto. Ele tem o direito a escolher o que ele quer. Isso. Não que eu achasse que eles teriam que escolher a profissão que quisesse, jamais pensei isso. Mas em algumas atitudes a gente estava controlando muito. E isso é muito importante. Eles são bem parecidos e bem diferentes, né? Mas são quietos. São parecidos com vocês em algumas coisas, com certeza, né? Sim, não tem como. Muito parecido. A gente olha para eles e vê, meu Deus, igualzinho. Tem um outro livro também que se chama O Poder dos Quietos. Assim, que é muito legal, gente, para quem convive com quietos, tá? Assim, o meu pai é quieto, o meu marido, os meus 2 filhos. E esse livro... Só você que não é, então. Não sou uma inquieta, mas sou alguma coisa diferente disso. É interessante que fala sobre o rótulo que a gente joga sobre eles. Olha como é legal você entender as pessoas. O quieto é tímido, o quieto não vai fazer. E há uma liderança na pessoa também introspectiva. Não é só naquele que é extrovertido. Sim. E é muito interessante que eu vejo isso na prática. Os 2 com muita opinião, sabem se colocar e no aspecto de chegar num ambiente assim e observar, eles são parecidos com a gente também, né? De observar, de sentir, já não se entrega, vê direitinho, vai com mais calma, eles são bastante assim. Então, às vezes, parece que são tímidos demais. O Davi não é tímido, ele é quieto, né? A Miriam é uma quieta que tem um nível de timidez, mas não é tudo o que aparenta ser. Sim. Já até falo isso para ela. Já deve ter até sido mais também, né? Exatamente. Vai melhorar. Mas são gente boa, né? São gente boa. Eu estou de testemunha, são mesmo. E a sua família é um exemplo para a gente, assim, é uma bênção para a gente. Todo mundo que convive com eles elogia os 4, né? Então vocês são realmente muito especiais. E está coroando essa noite de domingo aqui para a gente falar sobre essa família. A gente conheceu então um pouquinho mais hoje, né? Do pastor de irmã, Josine, uns pedacinhos aí da história deles, dos filhos e de princípios que eles aprenderam e colocaram em prática, que trouxeram aqui para a gente também, que são tão poderosos. Pena que não dá tempo da gente ficar aqui, né, falando sobre 1000 outras coisas que tem tudo a ver com você, com a sua casa. Mas a gente não quer terminar esse encontro dessa noite sem orar por você, pela sua família. E eu queria pedir, pastor de irmã, a estar abençoando os nossos lares, né? A gente falou de princípios tão poderosos, né, que você pode aplicar hoje assim na sua casa, de coisas que são simples, né? Como simplesmente como a Josine acabou de colocar aqui, né? De você ser alguém que tem empatia. Que testemunho tremendo, né? Você vê o de irmã contando para a filha um pouquinho da história dele, tirando dela uma pressão tão grande, que é tão poderoso. Eu estava falando, nossos filhos, eles têm uma inclinação a precisar muito a agradar, e a nossa aprovação é muito importante. Isso tem uma força tão grande que às vezes, sem perceber, a gente está passando essa pressão. Você colocou, né? Não é que eu queria que eles
estudassem e trabalhassem no que eu projetei. Mas sem querer a gente acaba dando pistas e querendo que eles entrem numa certa forma. E claro que os pais têm uma função aí, mas como é bom quando você joga no time deles também, né? Mostra que eles são mais importantes do que os seus planos para eles. Eles são mais importantes, né? As pessoas, os filhos, a comunhão, a intimidade, o relacionamento, vale mais a pena do que tudo. Então a gente, né, quer convidar você a pegar isso, não deixar ser só uma palavra que você ouviu, mas ser algo vivo e prático. E quando a gente orar hoje, eu creio que Deus vai te estar capacitando, te municiando para você ser uma bênção na sua casa. Aqui na igreja, né, de irmã, a gente fala que, em geral, quando a gente ora pela família, a gente ora, Senhor, muda o marido, muda o outro, muda o filho. Deus sempre quer mudar a gente. Então permita Deus mudar você, para você ser esse agente de transformação. Amém? Queria deixar uma palavra final, se pode dizer, né, assim, antes de a gente estar orando por você, com relação a essa questão da decisão, que foi, acho que a tônica desse domingo, né? E que, mais uma vez, pode parecer até chavão de pastor, mas não é. Não olhe para mim, para Josine, nem para outros pastores e famílias com relação a achar que na pessoa existe alguma coisa diferente ou mais santidade, nada disso. Como o poder da decisão muda tanta coisa na nossa vida, né? A partir do momento que decidimos, nem sempre a gente decidiu na hora certa, às vezes recalcitrou um pouquinho, mas o peso da decisão maior de estar em Cristo Jesus e depender dele totalmente diferencia todo o resto da vida. E as outras decisões vão vir juntamente com essa, né? Então, se existe isso no seu coração, se é jovem, se você, qual for a idade que você esteja ainda frequentando a igreja ou não, apenas ainda meio que observando muita coisa do lado, muita coisa material, decida-se a tomar posse da palavra e ter um envolvimento com Jesus. Primeira coisa é isso. E a segunda, eu queria falar para o pessoal da família da fé mesmo, né? E você que seja cristão de qualquer outra igreja, valorize muito a igreja local, né? Eu, assim, sou pastor suspeito, né? Vivi a minha vida toda dentro do ambiente de igreja, mas eu te digo, eu considero talvez a mais importante. Pode ter algumas instituições tão importantes quanto a igreja, mas para a civilização, para a humanidade, eu acho a mais importante, né? Aqui dentro acontecem transformações assim que afetam um país inteiro, afetam coisas que a gente não consegue mensurar, né? Então valorize esse lugar. Não é um lugar aprendido nesse tempo todo, longe de ser perfeito, mas é nessa imperfeição que está a revelação maior do amor de Deus. Onde a gente convive com pessoas. Quantas vezes eu magoei pessoas dentro da igreja, quantas vezes eu fui magoado. Mas como esse ambiente me faz bem. Para poder saber, entender que aqui existe transformação. Acho que se você estiver num ambiente onde isso nunca pode acontecer, exato, tem alguma coisa errada, né? Como é que você cresce sem essas experiências? Família é assim. Então, ser magoado e magoar faz parte da vida. A gente precisa aprender a como se comportar no meio disso, né? E esse aqui é um lugar maravilhoso para isso. Então, é um lugar onde famílias surgem, é um ótimo lugar para se buscar aqui no povo de Deus, aquela pessoa que vai conviver com você. Eu espero, em nome de Jesus, que esse momento que a gente esteve aqui possa levar você a tomar as decisões que você já sabe pelo Espírito Santo que você precisa tomar. Basta ter essa coragem. Tome a decisão. Não acho como vai ser. Tome a decisão correta e, como eu já preguei aqui uma vez, pague para ver que você não vai se arrepender. Vale muito a pena ficar do lado de Deus, tomar as decisões certas. Amém? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela alegria de estar aqui nesse ambiente na Tua igreja, Pai, sabendo que toda a Tua igreja está espalhada por esse estado hoje aqui, por esse bairro, mas a gente se alegra demais de poder fazer parte desse contexto, Pai. E oramos agora, Pai, para que o nome de Jesus seja exaltado em cada lar. E cada lar aqui que ouviu essa palavra, essa mensagem, a mensagem de hoje pela manhã, de agora à noite, possa tomar decisões segundo a Tua palavra, possam ser abençoados pela consequência dessas decisões e possam ter essa certeza de que vale muito a pena sempre estar do lado da palavra de Deus, optar por ouvir a voz e obedecer. Nós queremos te pedir por cada lar, Pai, vem tomar conta da vida financeira de cada família, da saúde de cada um, Pai, dos idosos, daqueles que estão jovens, dos casais.
entra com a tua provisão sobre cada lar, Pai. Nós pedimos a tua bênção nesse tempo que se chama hoje, no tempo que a gente está vivendo, porque esse tempo é o Senhor nos deu o privilégio de estar vivendo nele. Nós queremos nos alegrar. Hoje pela manhã a tua misericórdia se renovou sobre a nossa vida. E isso é motivo de agradecermos. Toma conta, Pai, dá-nos uma semana cheia da tua presença. Assim nós oramos, nos alegramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos muito sobre o poder da decisão aqui e talvez você esteja fazendo algumas perguntas aí. A gente ouve uma mensagem, um bate-papo desse abençoado, e alguns se alegram e ficam fortalecidos na sua fé, e outros, por incrível que pareça, às vezes se entristecem, porque pensam: quantas decisões eu tomei e não foram boas? Olha o que eu estou vivendo hoje. Mas a gente queria te convidar, a pastor Dirmão falou isso muito bem ainda há pouco. Toma a decisão hoje. Você tomou decisões erradas anteriormente, é bem fato que você talvez esteja colhendo coisas que você não gostaria de estar colhendo. Mas o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Ele nos convida a tomar uma decisão hoje. Muda a sua história. Ele deu esse poder também para a gente, para que a gente tome atitudes, que a gente venha fazer escolhas de acordo com o que diz sua palavra. E a palavra de Deus diz que Deus se agrada da família, Ele tem prazer em ver o nosso bem, que Ele tem pensamentos de bem ao nosso respeito. Então toma a decisão hoje na sua vida de permanecer no lar, de não ir embora, de ouvir mais os seus filhos. Talvez você não aprenda tudo de uma vez, igualzinho a gente não aprendeu tudo de uma vez e estamos compartilhando aqui, tem tantas outras coisas que a gente precisa aprender, mas ainda assim, hoje, vamos decidir dentro da nossa casa, que a nossa casa pertence a Deus, por mais que a gente ainda não veja as mudanças, porque muitas vezes tomamos ali uma decisão, uma escolha, a consequência não é imediata, mas você vai ver ao longo do caminho, Deus vai se fazer presente e você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Toma essa decisão hoje. E a segunda coisa, também relacionada com o que o pastor falou, sobre a igreja local. Que lugar maravilhoso. Mas Josine, de irmã, e agora? Ela está fechada, né? Aqui o templo está fechado. Como é que eu faço isso? O mais maravilhoso é saber que nós somos a igreja do Senhor e onde você está, aí você pode estabelecer um altar para Ele, fazer diferença onde você está. Calma, que daqui a pouco a gente vai estar junto. Mas não vamos colocar toda a nossa fé e nossa certeza e nossa alegria num templo, num letreiro, embora esse lugar seja incrível. A Igreja Nova Vida faz parte da nossa história. Meu Deus, como a gente ama essa igreja, os pastores, esse ministério. Mas ainda assim, nós temos a certeza que o Espírito Santo habita em nós. Ele está nos capacitando onde nós estamos. Que você seja luz, que você seja sal, onde quer que Deus tenha te plantado, te colocado. Segura firme, viu? Tome decisão e seja igreja onde quer que você esteja. Isso é o que estava no meu coração para a sua vida. Foi um prazer estar juntos aqui, viu? Amém. Obrigado, Josine. Obrigado, de irmã. Amém. Vocês são muito queridos. Eu estou repetindo isso, que é a de coração, né? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje e sempre, né? Nesses dias. Essa quarentena, a gente está doido para ela acabar. E a gente voltar aí, né, retornar as nossas algumas coisas novas vão nunca mais, né, vão ser as mesmas, mas outras vão retornar com força. Tem uma coisa que acontece na quarentena que ilustra o que você acabou de falar, né? Eu ouvi falar, eu não pesquisei profundamente, mas de alguns lugares na natureza que foram restaurados, a fauna, flora, deu uma respirada. A falta da poluição, né? Despoluiu o lugar naturalmente e voltou a ser um lugar de muita vida. Eu acho que existem pessoas em circunstâncias, em casamentos, que pensam que não tem mais jeito, está poluído de um jeito que não tem. Mas uma decisão, né, às vezes começa a mudar tudo, começa a parar tudo. Quando a gente para de fazer o que a gente estava fazendo antes, que era poluindo, né? Uma decisão de parar, pode daqui para frente aos poucos ir despoluindo e mudando e trazendo vida onde parecia que não tinha mais. E assim a gente ora por você, pela sua casa. Que Deus abençoe você. Que bom que você participou com a gente desse culto, né, do nosso encontro de domingo. Nós louvamos a Deus, nós ofertamos, nós tivemos um papo maravilhoso aqui, que é a sua mensagem de Deus para você nessa noite. Se agarra a ela, você ouviu tanta coisa boa. Compartilhe esse vídeo aí com o máximo de pessoas que você puder para receber esses valores tão maravilhosos para a família. Muito bom ter você com a gente.
uma boa noite, que essa semana seja maravilhosa, seja cheia da graça e das bênçãos de Deus, e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe. Até a próxima.